E ele começou a construir a carreira dele ainda no primeiro contrato. Geralmente, algumas empresas pedem que você primeiro termine o seu primeiro contrato, saia com uma boa avaliação, e aí depois sim algumas portas podem se abrir para você. Mas você conseguiu a primeira promoção ainda no primeiro contrato, né, Léo? Você foi de cleaner para... Como é que você conseguiu fazer essa transição? Foi como passei para bellboy, né? Foi no quarto a quinto mês a bordo como cleaner. O nosso colega bellboy não aguentou continuar a bordo, desistiu. Ele estava insatisfeito, assim como qualquer outro trabalho. Há pessoas que estão satisfeitas com o que faz e outros que não. E ele não estava. Aí ele decidiu ir embora. Engraçado que a gente conversando, algumas pessoas que tinham desistido naquela época hoje estão voltando. Tá todo mundo correndo aí, vamos embora, vamos ganhar dólar. E aí ele desistiu e surgiu a vaga dele. Primeiro foi um colega nosso, porque uma pessoa saiu de férias e aí um colega nosso, ele foi promovido. E depois esse rapaz que desistiu, surgiu a vaga dele, aí me chamaram para conversar lá na oficina, lá no escritório. Você aceita a função de bellboy? Com certeza. Eu sabia que de bellboy para recepção poderia ser um pulo, né? Dentro daquele contrato. Mas nada certo ainda. Bom, aceito ser bellboy. Estava satisfeito. Afinal, O que ia melhorou sair para de... você como bellboy? O que melhorou? Olha, o salário, ele continuou o mesmo. Era o mesmo salário. Na verdade, aumentou $1. De cleaner para bellboy aumentou $1. Mas eu estava feliz. Eu estava feliz visto que, não porque eu estava saindo da limpeza apenas, mas porque trabalhava direto com a recepção. Foi com esse trabalho, com esse contato, que surgiu a oportunidade de passar para a recepção. Não naquele contrato ainda, porque era um navio francês, era o Bleu de France, mas houve a possibilidade de fazer entrevista ainda naquele contrato. Eu lembro que meados do sétimo para o oitavo mês a bordo, a Pumantur ela tinha um programa que era Cresça com a Pumantur. Então eu aplicava para aquele programa e aí era direcionado para os chefes de departamentos e para a oficina, para o escritório da companhia em Madrid na época. E surgiu a vaga na recepção porque uma recepcionista estava sendo promovida a Front Desk Manager. Ela estava saindo do Bleu de France para o Sovereign como Front Desk Manager. E aí surgiu a vaga, fiz a entrevista, mas assim, ainda assim eu não conseguia trabalhar naquele navio porque o meu francês era básico. Eu também estava terminando um contrato, não podia emendar. E lembro que até nessa época vocês foram transferidos de navio, não é verdade? A gente Quando a foi gente de estava férias. Então, o que ele falou de questão de navio francês é porque o navio ele está fazendo a temporada brasileira quando ele embarcou. Então, essa foi uma das razões que ele conseguiu entrar com o inglês mais básico. Mas quando terminou a temporada brasileira, o navio foi para a França. E aí precisava o pessoal da recepção ter uma habilidade com a língua francesa, porque esse era o público principal. Então, por isso que ele não conseguiu naquele primeiro contrato ainda, porque o navio estava indo para a França e os recepcionistas precisavam ter não precisa necessariamente ser fluente, mas precisavam ter alguma habilidade com o francês e o inglês dele ainda não tinha avançado tanto ainda ao fim do primeiro contrato, né, Léo?